E aí, o que acontece com homens e mulheres quando crescemos e temos aí uma relação muito boa, muito positiva com o nosso pai, e também quando daí não nos desprendemos, nos desligamos desta figura do pai, quando a gente não faz essa coisa de se afastar um pouco e depois até voltar a ela, mas voltar de uma forma diferente. Bom, no homem, quando ele cresce, quando ele tem essa relação boa e positiva com o pai, ele cresce tendo uma boa identidade enquanto homem. Ele cresce sentindo que é muito bom e legal ser homem. E para ele também é muito legal seguir as ideias, a ordem, as leis do pai. Ele acaba seguindo os passos do pai e admirando muito o pai e aprendendo muitas coisas com o pai. E ele acaba se dando muito bem no mundo aí fora, nesse mundo nosso que é sim patriarcal, então, portanto, alguém que tem aí uma boa relação com o pai e aprende essas coisas todas, ele acaba se dando muito bem, ele pode ser um homem bem sucedido aí no que ele quiser, mas se ele não se desprende dessa figura, se ele não passa a pensar por conta própria, vamos dizer assim, a ter suas próprias ideias, seus próprios ideais, suas próprias leis, suas próprias normas, assim, ele acaba sendo, de uma certa forma, sempre um número 2 numa hierarquia, ainda que de repente ele seja chefe de algum lugar, ele está sempre subordinado ao pai, às ideias do pai. Ele dificilmente tem a ideia dele mesmo, assim, a sua própria criatividade, sua própria lei ali, seus próprios ideais. Ele nunca parou para criticar ou para pensar se realmente as ideias do pai fazem sentido para ele com a vivência dele. E aí ele acaba ficando limitado nas coisas que ele faz, porque se ele sair um pouco disso que o pai deixou para ele, dessas ideias que o pai deixou, ele fica com uma sensação, uma coisa de que ele não será tão admirado, não será tão respeitado, tão amado se ele sair dessas ideias do pai. E aí outra coisa que acontece com os homens quando eles têm essa relação mais importante com o pai, eles acabam deixando a relação com a mãe em segundo plano, um pouco negligenciada, e aí eles vão ter também dificuldades em lidar com o feminino, em lidar com as mulheres. A mulher acaba sendo uma coisa à parte, uma coisa secundária, não tão importante, então provavelmente eles podem ter bastante problemas de relacionamento. Eles podem ter problemas até de não respeitar a mulher, de ser aí um tanto babaquinha, por colocar aí o masculino, o ser homem, essas coisas em primeiro lugar, e sem parar para pensar que na verdade feminino e masculino são forças iguais, igualmente fortes. E aí ele pode se dar muito bem com os homens, ter sucesso na vida, fazer várias coisas, mas ainda vai estar sob a sombra do pai. Ainda vai tentar continuar sendo o menininho do pai, sendo respeitado pelo pai, ainda que o pai morra ou que o pai não esteja presente, mas na nossa cultura patriarcal ele vai tentar seguir a cultura, aquilo que é esperado, assim, de maior, assim, ele vai ter sempre uma figura paterna também a quem seguir, a quem se espelhar
e admirar e tentar ser admirado por ele. E o homem fica com esse sentimento de que ele e o pai são uma coisa só e uma extensão um do outro. Já com a mulher, ela pode crescer sendo mais intelectual, sendo uma pessoa mais racional, mais ligada e voltada a esse lado masculino que existe nela. E aí, isso pode ser prejudicial para a identidade dela, já que a relação também com a mãe fica em segundo plano, fica negligenciada. E aí, a mãe é a base da identidade dela, da mulher. É a primeira mulher com a qual ela se encontra, a qual ela pode se espelhar. E se ela considera aí a mãe uma coisa de segundo plano, inferior, mais desvalorizada, ela acaba desvalorizando ela mesma. Aí ela, enquanto mulher, enquanto um ser feminino, pode ficar aí negligenciado, ela pode se negligenciar. Porque na relação daí com os homens, ela pode fazer muito disso, ela admira muito os homens, ela acha mais fácil se relacionar com os homens do que com as mulheres. Assim como na relação com o pai, em que ela era admirada pelo pai e admirava o pai, e ela coloca essa figura masculina, essa figura de homem em primeiro lugar, às vezes até um pouco como se endeusassem o pai. Tanto o homem quanto a mulher faz um pouco dessa coisa de endeusar o pai. A mulher daí também, na relação com os homens, ela acaba agindo dessa mesma maneira. Ela acaba buscando a admiração deles e admirando muito eles, seguindo muito o que eles falam também, a orientação deles, as ideias dele. E por mais racional e até intelectual que ela tenha crescido e se tornado, ela acaba se submetendo muito a ideias, às ideias de um homem. As ideias, principalmente se for um parceiro mais paternal, alguém mais assim, ela acaba se submetendo mesmo. Porque ela funciona da mesma forma que funcionava com o pai. E por ter negligenciado daí um feminino, a relação com a mãe, a relação dela mesma enquanto mulher com o próprio feminino, ela pode desconsiderar mesmo as ideias dela, como se ela não fosse tão importante, se ela não fosse capaz de ter tantas ideias assim. E às vezes na relação ali, se ela tá num ambiente com várias outras mulheres, ela acaba se colocando dessa maneira, tipo, não, eu sei, eu sou muito segura de mim e tudo mais. Mas se aparece um homem, ela já acaba meio que abaixando a bola e se submetendo a esse homem, buscando aí admiração, buscando ser admirada. Ela acaba sempre sendo uma filha muito atenciosa, muito boazinha. Ela sempre segue ordens, ela é muito certinha. Então, esse é o problema maior, tanto do homem quanto da mulher, de ter tido aí uma relação boa com o pai, e até aí eles conseguem construir uma relação muito boa com o masculino também, e com os homens, com tudo que é relacionado a isso de uma forma geral. Eles acabam tendo uma relação positiva e legal, mas o que pode acontecer quando eles não param para se questionar aí sobre as ordens, as leis, as ideias, os ideais que o pai passou, quando eles não se arriscam a perder essa admiração que o pai possa ter, a sair debaixo dessa coisa assim do pai, sair debaixo dessa sombra do pai, e talvez poder perder essa admiração, e aí eles não se arriscam a pensar por conta própria, desenvolver autonomia, ser independente, desenvolver uma crítica. E aí eles acabam sempre se submetendo aí a figuras paternais, a outros homens, sempre acabam por se desvalorizar quando eles não fazem esse afastamento, pensam por conta própria e depois
conseguem voltar a se relacionar de novo com o pai, né, de uma maneira diferente, eles acabam sendo sempre filhos, eternos filhos, que nunca conseguiram aí um certo nível de autonomia e independência, de conseguir fazer coisas por si mesmo, pensar suas próprias ideias, seus próprios ideais. E é isso. Eles são, assim, grandes defensores dos pais e de figuras paternas por aí. Então, eles são aqueles que realmente vão brigar se você falar mal dos papais deles.